Olá, boa noite, pessoal. Aguardando o Vini entrar aqui. Já vai entrar. Olá, Feris, meu querido amigo, boa noite. Oi, Marcos. Buenas noches. Opa, boa Fala, noite. Guilherme. Beleza, Tudo Edu? bem aí? Tô muito escuro aí ou tá bom? Tá bom, tá dando para ver bem. Eu que tô com uma luz aqui um pouco clara hoje. Olá. Boa noite, pessoal. Daqui um minutinho a gente começa, mas aproveitando que teu pai entrou, minhas cervejinhas, minha meia dúzia geladinha, já botou na geladeira aí para começar a ficar aquela temperatura perfeita. Essa aposta aí eu tava com você, não quis dizer nada, mas Quantas que eu ganhei? Eu ganhei 18, né? Ganhei 6 do teu pai, 6 do Adri, 6 do Duda de Araraquara lá. Pois nossa, é, lá, tudo bem? a geladeira vai estar cheia. Me chama para tomar uma com você, porque eu Pô, tava torcendo pro Carlitos. eu tô com a geladeira cheia, são 18 cervejas. Bom, vamos lá. Boa noite, pessoal. Legal, mais uma live. Hoje muito especial aí, porque um ser diferenciado está aparecendo realmente confirmadíssimo no mundo do tênis, né, Vini? Então, boa noite, parceiro. Legal, mais uma que estamos aí para comentar da coisa que a gente mais adora aí. Dá oi pro pessoal e vamos embora. Você dá o planejamento aí, vamos embora. Beleza, como você bem disse, né, Edu, vamos comentar hoje tudo sobre o Miami Open, torneio fantástico, né? Foram 10 dias de grandes jogos, tanto no masculino como no feminino, e coroando aí um excelente momento do Carlitos Alcaraz, conquistando o seu maior título, né, até o momento, primeiro Masters 1000, se tornando aí o tenista mais jovem a conquistar o Miami Open, e é só o começo, né? Ele subiu para 11º do ranking, já está batendo a porta ali no top 10. Vamos comentar tudo sobre o Carlitos e também sobre a Iga, né? Nossa querida Iga Swiatek, fez a dobradinha, né? O famoso Sunshine Double. Então, assim, excelente momento da Iga também. E a volta da Naomi, que chegou até a final. Vai ser muito legal ver a sua análise também. Mas acho que a gente não poderia deixar de começar essa live falando do Carlitos, propriamente, da campanha dele, né, no Miami. Desbancou vários tenistas importantes, como o Stefanos Tsitsipas, Hubert Hurkacz. E na final, né, levou aí a melhor contra o Casper Ruud, um tenista sólido, que fez uma ótima campanha, mas não foi páreo para o Carlitos Alcaraz, grande campeão. O, eu acho que é bacana a gente primeiro falar um pouco do perfil do Carlitos, como eu enxergo ele como jogador, né? Os lados que diferenciam ele do restante. Da gente está falando que ele é um cometa, pode ser um novo cara para o Big Three aí, futuro. Tem outros aí que estão a caminho, que provavelmente venham apresentar as mesmas características, mas falando do Carlitos como atleta, né? Ele é um mega atleta, é impressionante a proporcionalidade física que ele tem, a gente vê, né, como ele é rápido de perna, ele é leve embaixo, lépido, muito forte em cima. A gente percebe o braço direito dele, que parece um tronco de árvore, e ele tem uma explosão gigante, né? A gente percebe principalmente essa explosão, tanto quanto ele avança para responder os saques, como ele sai na ponta dos pés e entra bem dentro da quadra. Também quando ele sai para o smash, é incrível como ele sai do chão, como as bolas que ele consegue quando ele vem à rede, o alcance dele de explosão de perna e chegada de braço, né? A velocidade que ele consegue gerar com o forehand dele é uma coisa impressionante, a velocidade de braço, a explosão de braço, onde, analisando bem a parte técnica, a parte mecânica, principalmente dele, a gente percebe como ele sustenta uma base muito firme, ele trabalha bem o giro de tronco, preparando a cabeça da raquete mais alta, e ele projeta, trabalhando essa somatória de alavancas, ombro, cintura, tronco, né, com a base embaixo, e acelerando, pegando essa bola bem na frente e largando bem a cabeça da raquete. Ele trabalha sempre com o corpo um pouco mais flexionado. Uma coisa importante, né, que eu gostaria de falar, e que eu vejo aí alguns vídeos por aí, me referindo à base propriamente dita, que eu acho que é uma coisa interessante de estar mencionando, pela razão que ele consegue gerar tanta velocidade, ele sustenta bem a base. Você percebe que na hora que ele planta os pés para bater direita, ele se ajeita muito bem na distância mais adequada, e ele gira bem o ombro de lado, cabeça da raquete alta, né? E ele gira o tronco acelerando, mas ele não perde a base. O que a gente percebe, que eu vejo alguns vídeos por aí que o pessoal interpreta um pouco errôneo aí,
é ficar tirando a perna de trás e ficar projetando lá para frente junto com a batida. Vamos partir do princípio que a gente tem um elástico na mão e a gente torce esse elástico, né, para o pessoal entender o que eu estou falando. E se você torcer o elástico, né, e você soltar das duas pontas, ele vai girar e vai ficar no mesmo lugar, ele não gera nenhuma velocidade, porque ele perde a base, ele fica no vácuo. Agora, se eu giro esse elástico dos dois lados, eu seguro a ponta de baixo e eu solto a ponta de cima, esse elástico ele vai girar todo em volta do ponto principal que está sustentando esse giro, que é a base. Então, precisa ter muito cuidado com o pessoal, muitas vezes interpreta, eu vejo o pessoal colocando vídeos, o cara batendo e tirando a perna de trás junto. Quando você tira a perna de trás junto, você mata a base principal que você montou para você criar esse giro e gerar velocidade na hora da batida, né? Então, isso é muito importante. E a gente percebe isso quando ele está naquelas trocas cruzadas e de repente ele dá aquela acelerada, que ele dá um winner, muitas vezes o cara parado, mesmo trocando bola na cruzada com ele, é uma coisa impressionante. Backhand dele, voltando ainda, acabando ainda falando um pouco do forehand, ele faz o que ele quer com o forehand. O forehand dele, hoje, se a gente for analisar, é o melhor forehand do mundo. Ele faz o que ele quer, ele puxa para cima, ele pega na subida, ele muda de direção com muita facilidade, ele foge para os inside-outs, a gente vê ele batendo os inside-outs, ele acelera longo, ele acelera angulado, ele bota a bola onde ele quer, ele puxa inside-in para dentro do jeito que ele quer, ele domina, ele sai de uma geração de velocidade incrível numa troca de bola, ele muda para aquele drop, de repente toma uma bola veloz, ele vai pum, e mete. Ele esconde, né? Ele consegue esconder até a última hora. O forehand ele esconde bem, no backhand ele esconde melhor ainda. Né? O forehand com uma mão, ainda, vamos dizer, o Ruud começou no início do set lá, só falando um pouquinho do drop, como o Carlitos, eu acho que estava um pouquinho nervoso no início, estava faltando queimar aquela adrenalina, ele abusou um pouquinho do drop, e o Ruud estava conseguindo fazer um pouco essa leitura. Depois que ele começou a pegar mais ritmo, o Carlitos começou a esconder melhor. Mas, indo para o backhand, né, o forehand a gente falou do drop, o backhand é incrível, como ele prepara alto, ele gira bem outro e ele vai pegando cada vez mais na subida e entrando na quadra. Então, na realidade, durante a troca de bola, ele consegue pressionar o adversário dele na troca de bola na cruzada, incrível. E chega uma hora que se o cara pega um pouquinho atrasado e sobrar mais pelo meio, ele começa a fugir pro forehand dele, ou ele vai na esquerda mesmo, e se o cara cruza um pouquinho mais, ele muda a direção na paralela com uma velocidade, com uma facilidade. Ainda falando do backhand, a gente falando do drop, ele esconde muito mais, né, o drop no backhand do que no forehand. Por quê? Porque no backhand ele prepara com as duas mãos. Então ele prepara como se ele fosse bater e no último momento ele solta a mão esquerda e executa o drop com uma mão só. Então é muito difícil, até a gente assistindo o jogo e vendo a troca de bola, você vai conseguir fazer a leitura do drop na televisão. No último momento você vê que ele soltou a mão esquerda, você vai, porra, agora vem drop. Para o adversário do outro lado, é muito difícil. A adrenalina na troca, naquela velocidade, para o cara enxergar a mudança para o drop com uma esquerda com backhand de duas mãos, para ele mudar para uma mão e drop, é quase assim, impossível, é muito difícil. O Casper chegou, com perfeição. Né? Algumas do Casper chegou na curtinha, mas já, por exemplo, o Hurkacz, que é gigante, se movimenta, já não chegou nas bolas, né? Então... Não chegou, mas o Ruud ele foi preparado para receber os drops. Então ele já foi desde o início do jogo, peraí, esse louco de uma hora vai me meter um drop. E o Carlitos, pelo um pouco da adrenalina do começo do jogo, exagerou um pouco e estava passando o telegrama para o telegrama toda antiga, né? Passando o WhatsApp para ele de quando ele ia dar o drop, né? Eu só falei, só faltou falar, mandar um fax, né? Outra coisa, falando da matéria, não sei se o pessoal leu a matéria que eu escrevi hoje, mas eu dissequei bem o que estava, como eu enxergo o Carlitos. Ele tem uma visão, uma percepção fantástica do timing de subir da rede. O que eu quero dizer com isso? Ele, muitas vezes, ele não precisa executar um approach para vir à rede, que é uma coisa muito óbvia. Muitas vezes, numa troca de bola, que ele está acelerando, está pressionando o cara, quando ele faz o cara correr, ele tem a percepção de quando o cara tira o olho do adversário, ele tira o olho dele, né, Carlitos, foca para bater na bola, ele acelera na transição para frente e ele pega o cara desprevenido, o cara batendo numa bola, indo mais fundo, ele vem já no voleio. O cara nem vê ele quando ele está na rede, de repente o cara está na rede batendo no voleio.
Então, esse tempo, esse time de transição dele é fantástico. Muito poucos jogadores têm esse time de transição no meio de uma batida. Um que tem é o nosso amado Roger Federer. O Roger Federer cansa de fazer isso, pelo menos cansava de fazer isso nos tempos áureos. No meio de uma troca, de repente, o bicho estava lá com o nariz na rede, voleando. O Carlos faz isso muito bem. Outra coisa que ele faz muito bem, ele saca e voleia muito bem. Tanto quanto ele quer o saque dele chapado e vindo à rede, principalmente quando ele usa aquele kick, que é uma coisa impressionante. Aberto, né? Aquele kick que ele joga o cara lá fora, né? Puta, a gente falando de explosão, é um absurdo como ele usa o tronco dele, a força abdominal, a chicotada na mão por debaixo para fora, como ele tem o ângulo perfeito de puxada da bola. A gente vê o kick da bola, principalmente no 15-0, ela vem mais curta e joga o cara lá para a arquibancada. Porra, como é que você vai fazer alguma coisa com uma bola dessa? Ele cansou de fazer isso com o Ruud. O Ruud sabia que ele ia jogar ele na arquibancada e mesmo assim ele vinha para a rede e o voleizinho estava lá, só dar um totozinho lá na cruzada, ele finalizou vários pontos desse jeito. Né? Uma outra coisa, uma das coisas, a gente falando que o Carlitos eu acho que precisa melhorar um pouquinho mais. Ele precisa melhorar mais o primeiro saque dele. Né? Como ele tem tanta confiança no segundo saque, muitas vezes ele queima o saque dele, a gente percebe que o saque dele, algumas vezes, quando ele não usa tanto a munheca, ele sai um pouco comprido, e nesse jogo especificamente, eu acho que ele estava um pouco tenso, ele estava jogando algumas vezes o lançamento do primeiro saque um pouco demais para a esquerda, e ele perdia aquela alavanca de ângulo de você subir mais por cima da bola e acaba pegando na fita. Não sei se você reparou nisso. Sim, não, inclusive você me chamou a atenção, lembra em Indian Wells contra o Nadal? Ele também estava um pouco nervoso e você deu esse toque. Falou, Vini, como ele não está tendo um aproveitamento tão grande do primeiro serviço. E a gente viu um pouquinho também na final do Miami. Para você meter bem o primeiro saque, você tem que estar bem relaxado, você tem que estar bem solto e a munheca tem que estar trabalhando. Se você está um pouquinho mais tenso, você para de usar tanto a munheca e você começa a dar braçada. Então, das duas, uma, ou a bola sai reta fundo ou ela acaba pegando na fita. Foi o que a gente percebeu um pouquinho, principalmente no primeiro set, com o Carlitos. Depois que ele venceu o primeiro set, se a gente analisar a estatística, ele começou a meter mais primeiro saque. Né? Uma coisa fantástica que ele tem e que é um grande diferencial e que os Big Three têm isso também, é a capacidade de melhorar, de subir de nível na situação de maior pressão. A gente vê o Carlitos, é impressionante como ele faz uma melhor jogada na situação de pressão. Eu acho que isso é um trabalho mental, emocional, com certeza do Ferreiro que fez com ele. Né? O Ferreiro, eu acho que teve a sorte de pegar ele jovenzinho e foi fazendo a cabeça dele. Então, isso ele tem muito claro, ele tem muito maduro na cabeça dele, como é que ele tem que trabalhar esse momento. Inclusive, tem uma declaração dele que eu achei muito interessante, e é exatamente isso. Inclusive, eu já escrevi matéria sobre isso, sobre o momento e percepção, como é que você faz para tirar essa pressão dos ombros. Ele falou, como é que você faz, né, o repórter perguntando para ele, naquele momento de pressão, de decisão, que você está sacando para o jogo, e ele falou, eu penso como se fosse o primeiro ponto do jogo. Ele falou, eu não penso que está match point, eu trabalho a minha cabeça e a sensação como se eu estivesse jogando o primeiro ponto do jogo. Então, ele trabalha, ele consegue tapear a cabeça dele para falar, cara, essa pressão eu não quero. Eu quero pensar como se tivesse o primeiro ponto do jogo. Ele respira, a gente percebe nisso, ele foca, vai lá e executa. Então, e quanto mais você vai fazendo isso, Vini, pessoal, vai ficando cada vez como se fosse... depois de 10 anos você está no escritório, isso vira um hábito. Ele consegue emocionalmente entrar nesse automático. E muitas vezes, por exemplo, quando está numa situação de troca de bola e ele tem aquela bola, ele sabe que ele tem que ir, ele não hesita, né? A gente percebe que ele enfia a mão. Muitas vezes ele pode até errar, mas se a gente analisar de 10 bolas que ele fizer para decisão, 9 ele vai acertar. Então, a Zela está falando, Rafa também é assim, Djoko é assim, Federer é assim, Medvedev é assim quando está jogando bem. Então, esses grandes caras, eles sabem que na hora que você decidir, você tem que pensar e você não pode dar passo para trás, você tem que dar passo para frente. Você pode até errar, mas se você errar executando com a tua máxima decisão, você vai alimentar a sua confiança e você sabe que muito provavelmente numa próxima vez você vai conseguir acertar aquela bola, você vai conseguir executar aquela jogada.
Então a gente percebe isso muito claro, é um diferencial muito grande no Carlitos. Você não vê ele tremer na base. Ele tem Né? atitude, né? Oi? Ele tem uma atitude, né? Mesmo que ele erre um pouco, a atitude é correta. Às A vezes pode atitude sair é um correta. pouquinho, né? 2 dedos ali, um palmo, mas aí depois não volta para iguais. Quando tem uma vantagem de novo, aí ele vai fazer de novo aquele, vai executar de novo e aí pode entrar e ele consegue. E outra Ah, coisa que eu queria que você comentasse é a capacidade que ele tem de apagar o erro e já logo voltar para o jogo. Coisas que o Big Three também tem, né? Características importantes. a Zela está falando, Rafa também é assim, perfeito. O que você comentou agora também é super pertinente. Né? Eles foram treinados, eles sabem que não adianta você ficar arrastando a negatividade para o ponto seguinte. Você tem que metabolizar. Errou, tudo bem, não tem problema. Grava o erro que você fez para você não repetir. É o que a gente vê o Nadal. O Nadal erra uma vez. Mas errar 2 vezes a mesma besteira, você não vê ele fazer. Raramente você vê ele fazer. Né? O Carlitos tem essa característica. O que eu escrevi aí, que a gente estava observando ele já 2 meses atrás, né? Ele passou de um estágio de um juvenil amadurecendo para em 2 meses de torneio para torneio, a gente foi comentando entre nós, principalmente, a gente foi falando, né, Vini? É impressionante como a gente via, eu vi diferença nele de torneio para torneio. Assim, você via um cara amadurecendo mega rápido. É incrível como é que, com tão tenra idade, 18 anos, o cara tem essa maturidade emocional. Porque isso vem da sensação, isso vem da percepção que você tem na quadra e você conseguir metabolizar e fazer essa alquimia dentro de você rapidamente e esse sentimento virar uma coisa normal para você. É muito difícil. A gente vê aí juvenis, né, caras que viraram, tornaram-se grandes jogadores com o passar do tempo. O cara muitas vezes leva 2, 3, 4 anos, 5 anos para começar, para de repente dar aquele clique e o cara realmente perceber como é que ele tem que se posicionar como profissional emocionalmente e mentalmente, e o cara começar a ter sucesso. O Carlitos, eu vi uma mudança absurda em 2 meses. Foi o que eu escrevi na matéria Não, e a hoje. gente vê tenistas que chegam lá e não conseguem ganhar Masters 1000, por exemplo. Não Como, por consegue se exemplo, manter. o Rublev, que ainda não tem um Masters 1000, né? O próprio Kyrgios, Dimitrov tem, mas assim, o Goffin, se não me engano, não tem. Vários que já passaram, né? Que tiveram oportunidade e não chegaram a conquistar o Masters 1000. Vários, mas não é só Masters 1000, a gente vê a evolução dos resultados, né? A gente vê ele quando ele jogou no Rio, que já foi um diferencial, mas a gente via uns errinhos, umas desligadas, nos games bobos, que às vezes ele cometia os 2, 3 erros, né? Aí a gente foram passando os torneios e esses erros foram sumindo, a gente não via, os erros foram se reduzindo, né? É interessante fazer uma comparação, falando mais especificamente dessa final com o Casper Ruud, né? Foi que eu comentei, escrevi, né, nos nossos posts lá, eu escrevi, né, que o Casper Ruud é um cara mais trabalhado, mais consciente, mais projetado. Ele tem um talento, sem sombra de dúvida, mas a gente não dá para comparar um talento de um Carlitos Alcaraz, que pode tudo, com o Ruud, que tem uma característica muito determinante. Assim, ele é muito aquele cara de fundo, tem o big forehand, melhorou o saque dele, joga muito em função da segunda bola. Não é um cara habilidoso lá na frente para volear, nunca vai ser um sacador e voleador. Tem um backhand bom, mas não é excelente. Ele pode ser explorado. Ele, na troca de bola com o Carlitos, a gente percebia que muitas vezes ele cometia erro, ele deixava sobrar, ele dava meio que uma mascadinha e a bola acabava sobrando no meio da quadra. Então é diferente, né? Longe, pelo amor de Deus, de tirar o mérito do Casper Ruud. O cara tá 6 do mundo. Tem todos os méritos, mas é muito diferente você ver um jogador do Ruud que é um trabalhador, bem especificamente falando, e de você ver um cometa, um absurdo de talento, um mega atleta Meteoro como o Carlitos, voando sem um foguete sem ré, né? e trabalhador também, né? Falando Sim, do muito. lado pessoal, assim, eu tô fanzaço dele, tô igual a Zela e fanzaço, porque você vê que aquele menino que ele transparece, ele é realmente aquilo, né? Eu achei muito bacana a saída que ele deu, o abraço que ele deu naquele vídeo que apareceu o Juan Carlos chegando, Antes, né? todo mundo viu, né? A felicidade dele. O cara parecia uma criança vendo o tio que não via um saco de tempo, a felicidade estampada nele, né? E o próprio No... Ferreiro, você viu? Chegou comemorando e eles Outra, se abraçam. E aí, no fim, o cara vai lá, meu, e assim, tinha perdido o pai, para quem não soube a história, voltou para Espanha, pegou um voo de surpresa, voltou para Miami para acompanhar a final.
E aí imagina a sensação dele na hora do match point ali, do título. Então Cara, foi muito emocionante, você né? vê a gente falando do Ferreiro, né? Um cara que foi número 1 do mundo, porra, ganhou o Roland Garros, ganhou a US Open, né? O cara perdeu o pai, né? O comprometimento do treinador é uma coisa muito legal. Pô, não, pô, você perdeu teu pai, cara. Aí você larga a sua família, você vai lá apoiar o seu jogador. Você vê, a gente viu a emoção dele no final, que lógico, o cara chorou por um. Deve estar um turbilhão de emoções, o cara, né? Perdeu o pai. É a tristeza com a alegria, né? Do ver o pupilo, né? Se consagrando, ganhando um Masters 1000 e mostrando tudo isso para o mundo que o Carlitos vem mostrando, né? E a humildade do Carlitos, depois, ele cumprimentou pegador por pegador de bola. Não, é Ele impressionante. cumprimentou um por um, agradeceu um por um. Eu achei, assim, um negócio muito legal, muito bacana, porque ele era É. pegador de bola para o pai dele, né? Não, e ele, assim, eu que estava no Rio, que estava nos bastidores, pude ver ele de perto, né? Acompanhar, obviamente, os jogos e um pouco do pós-jogo. Edu, é impressionante. Ele cumprimenta todo mundo, desde o segurança que está dirigindo o carrinho de golfe, até as pessoas da imprensa. E ele deu entrevistas coletivas de uma maneira genuína, sabe? Tipo, não que ele estava forçando ou estava meio de saco cheio. Não, ele feliz, sabe? Com paciência, participando, respeitando todo mundo. E ele saía no jockey e ali no jockey, quando você sai da sala de imprensa, você está dentro do clube. Então, naturalmente, os sócios que andam ali na área comum, todo mundo ia para cima dele. Pergunta se ele queria. Não, ele atendia um por um, tirava foto, dava autógrafo. E aí o cara ganha o maior título dele, que é o TP 500. Eu Depois posso te parte para falar, Indian Wells e depois vai Miami. Então, assim, impressionante esse momento dele, né? é muito bacana a gente observar esse pé no chão, né? Você vê que o cara foi treinado desse jeito, foi orientado desse jeito. O cara, eu acho que por mais glamour, por mais tudo que aconteça de atenção que ele está tendo no mundo do tênis hoje, ele está muito bem instruído. Ele falou, cara, sabe, você é um cara como outro qualquer, a única coisa é que você joga melhor tênis que os outros, e precisamos de muito trabalho, o caminho é longo, né? A gente percebe que ele tem uma ambição boa, né? É uma coisa positiva, de quero mais, né? Isso E está ele muito fala isso. estampado, fica muito claro do jeito que ele fala as entrevistas, ele falou até um pouco em inglês, o inglês dele ainda não é É tão bem bom, né? ruimzinho, né? Não existe uma gama gigante de palavras lá, mas ele se orienta bem. E depois ele falando em espanhol, que eu achei muito bacana, que eu fiquei assim, emocionado de ver ele falar com o coração dele para o público, né? Agradecendo e todo o apoio que ele sentiu em casa, em Miami, que tinha muita gente que falava espanhol. Então foi muito legal isso aí, né? Então a gente pode esperar aí, com certeza, vitórias absurdas. Um cara que não dá para a gente falar, Vini, é do Kekmanovic. Kekmanovic. Sim, eu ia até fazer uma retrospectiva, né, da campanha dele. Lembrando que em Indian Wells ele já fez uma baita campanha, deu pneu no Bautista Agut, vendeu caríssimo a derrota para o Nadal. Mas em Miami ele realmente não teve muitas dificuldades. Passou pelo Fucsovics em sets diretos. Depois pegou o Cilic, que é um grande tenista também, sets diretos. Aí o desafio já veio maior, contra o Tsitsipas. E depois o Kekmanovic. O que você pode analisar desses dois jogos que foram. Contra o Tsitsipas foi sets diretos, mas foi duríssimo, tiveram vários pontos incríveis. E com o Kekmanovic foi, sem dúvida, uma verdadeira batalha, né? O que você pode analisar desses dois Na jogos? realidade, o Carlitos Alcaraz é uma máquina de jogar tênis, né, cara? Então, a Nossa, gente analisando aí vendo contra. Vamos falar do Tsitsipas, que eu achei que interessante. foi nas oitavas de final. O Tsitsipas, ele tem um backhand que de vez em quando deixa a desejar um pouquinho. Às vezes ele não consegue cruzar tanto, às vezes a bola sai mais curta. O Carlitos castigou o backhand dele até dizer chega, martelou lá em cima. E o Tsitsipas sentiu. Então é muito difícil. Se o cara não é completo para jogar com o Carlitos, é muito complicado. Porque como ele não tem buraco no jogo dele, ele consegue enxergar o buraco do cara e não tem essa preocupação. Ele vai lá ver, ele vai analisando onde é que o caminho que ele pode traçar com um cara que tem alguma deficiência. E ele explora aquilo até dizer, chega com todas as armas, forehand, backhand, saque, tudo que ele tem. Quer dizer, o cara, a gente falando mais especificamente, por isso que eu mencionei o Kekmanovic, o Kekmanovic praticamente não tem pontos fracos também. A única coisa, talvez, que pegue um pouco mais com o Kekmanovic, diferencial com o Carlitos, analisando globalmente falando, a movimentação do Kekmanovic na rede.
O Carlitos ele consegue definir muito mais pontos com muito mais facilidade na frente do que o Kekmanovic. Agora, se a gente falar de batida de fundo, cara, o Kekmanovic, na realidade, estava lá a velocidade, a bola do Kekmanovic era mais pesada do que do Carlitos. Tava andando mais até. Andando mais. E o jogo do Carlitos com o Kekmanovic foi decidido nos últimos 2 pontos do tie-break do terceiro set. O Kekmanovic saiu na frente, né, do tie-break. Saiu, ele abriu 4-1 no tie-break, o Kekmanovic. Depois o Carlitos foi buscar. Mas até as 2 últimas bolas, estava para qualquer um. Aqui o Carlitos teve nas últimas bolas a felicidade de ir lá e ganhar os últimos 2 pontos, até aquele drop que ele veio voando no match point. Ele avançou, meteu na paralela, correndo junto com a bola para tentar tirar o máximo de tempo do Kekmanovic na rede. Né? Então, o diferencial do Kekmanovic lá na frente, ele não se sente tão à vontade contra o Kekmanovic, e o Carlitos saca melhor também que o Kekmanovic. Isso faz bastante diferença. O Carlitos, comparando o Kekmanovic, ele consegue entrar mais dentro da quadra do que o Kekmanovic. O Kekmanovic consegue gerar muita velocidade um pouquinho mais atrás. O Carlitos consegue entrar mais na quadra e pressionar mais o adversário para dentro da quadra do que ficar dando pancada do fundo de quadra. Tanto é que muitas vezes o Kekmanovic pegava na troca, na pancadaria, ele pegava o Carlitos de calça curta lá e mandava o winner, né? Porque vale ressaltar que o Kekmanovic é treinado pelo Davi Nalbandian, e inclusive eles estavam no Rio Open. E o Nalbandian foi entrevistado e disse que tem um pouco uma semelhança, né? Porque ele quis pegar um jogador jovem para poder moldar ele um pouco para o circuito, assim como o Ferreiro também fez. E tá aí o resultado, né? O Kekmanovic, você enxerga um potencial para ele buscar em um top 20, um top 15? Com certeza top 15, talvez até top 10, quem sabe, porque ele é novinho também. E ele é muito forte mentalmente, ele é muito frio na quadra. Você não vê expressão de quando ele erra ou de quando ele acerta. Às vezes, quando ele acerta, ele fecha um punhozinho assim, mas muito focado. É um cara muito frio, ele tem um temperamento bem de leste europeu, um temperamento mais para Medvedev aí do que né, se expor muito, falando muito. Ele é muito fechado no jogo dele, na estratégia dele, na concentração dele, muito intenso, né, Vini? O Kekmanovic tem uma intensidade absurda. O que ele gera de velocidade nos golpes dele é impressionante. Lá o jogo podia ter ido para ambos os lados. Só que a estrela do Carlitos, né? O Kekmanovic brilhou mais forte. Mas lá, se ganhasse o Kekmanovic também lá, tava feito lá, viu? O Kekmanovic, Edu, que vale ressaltar aqui a campanha que ele fez, porque ele eliminou o Félix Aliassime, depois ele mandou o Korda embora, que vem jogando muito, e depois o Fritz, que vinha acabado de título, acho que sentiu um pouco físico, mas mesmo assim, ganhou do Fritz. Ganhou do Aliassime, do Korda, né? E do Fritz. Então, o que você acha, né, para ganhar? Grande Albers, grande abraço. Então, Edu, para eliminar esses tenistas que eu citei agora, tem que estar jogando muito tênis, porque o Aliassime, o Korda e o Fritz estão, assim, numa fase muito boa também. Duríssimo. Pegou uma chave duríssima, Kekmanovic. Mas você vê a gente enxergando ele assim, ele é um cara que para estar entre os 15, entre os 10, logo. Se ele seguir nesse caminho, né? A gente precisa analisar, não dá para você falar só de um jogador num torneio. A gente tem que ver 3, 4 torneios para ver como é que ele mantém uma média, como é que ele mantém uma regularidade. Foi o que a gente acabou de falar do Carlitos. Em 2 meses a gente ficou observando e deu para a gente tirar essa conclusão, e ele mostrou aí se consagrando, ganhando Miami, né? E perdeu lá em Indian Wells para o ídolo dele, que é o Nadal, que ele ainda respeita um pouco o Nadal. Ele tem isso, e é uma coisa totalmente natural, que o Nadal continua sendo o ídolo dele, né? Então, não tem como. Você entra na quadra com um cara como o Nadal, que o bicho já ganhou. Ele é o GOAT hoje em dia, com 21 Grand Slams, né? Não tem como o cara não sentir. E detalhe, o Nadal ganhou dele já com a costela trincada. Tem mais essa. Nossa, e foi duríssimo, né? Não foi uma lavada, assim, foi um jogo duríssimo, muito equilibrado. E com certeza eles vão duelar muito, principalmente no Saibro, né? Que são o piso onde eles gostam, e com certeza a gente vai ver mais duelos entre o Rafa e o Carlitos, né? Agora no Saibro o bicho vai pegar, porque se o Carlitos fez isso na quadra dura, no Saibro, que é onde ele nasceu e que o jogo dele rende mais, meu Deus do céu. Mas eu acho que o Carlitos vai estar se tornando
all around court. Eu acho que ele vai ser um cara que vai jogar bem em todos os pisos, inclusive na grama. Tá? Na grama também? Eu acho que ele vai jogar, porque ele é muito rápido, ele consegue jogar mais abaixado. Ele voleia muito bem, Vini, ele se mexe muito bem lá na frente. Adaptando, ajustando um pouco mais o saque dele para a grama, por exemplo, desenvolvendo um pouco mais aquele saque sliceado, além do kick, né? Se a gente for olhar lá atrás, não sei quem se lembra aí do Stefan Edberg. Stefan Edberg foi campeão de Wimbledon, ganhou acho que 3 vezes o Wimbledon. O Edberg sacava para cima o kick e voava para a rede para fazer o primeiro voleio, né? O Carlitos, se a gente analisar, em termos atléticos, ele é muito mais atlético do que o Stefan Edberg, né? A evolução, vários jogadores hoje em dia, com toda a evolução na parte de conhecimento, do preparo físico, né? de alimentar e tudo mais, os caras estão um monstro fisicamente, né? O Peixoto está falando aqui que lembra do Edberg. Lembra que ele sacava o kick para cima e ele voleava absurdo, Edberg. Jogava na terra desse jeito, jogava na grama desse jeito, jogava na quadradura desse jeito. E Edberg foi campeão de Roland Garros também. A gente não pode esquecer isso, né? Sueco. Jogava bem no saibro e também na grama. Agora o pessoal está falando aqui que acha que o Carlitos assim, é o grande favorito para os torneios de saibro. Essa adaptação para ele vai ser tranquila, né, Du? Porque a gente viu ele no Rio Open. Foi campeão. 2 semanas depois já chegou arrebentando em John Wells. Para daqui 2 semanas ele chegar bem em Monte Carlo, é super tranquilo nessa transição. Sempre, sempre. O cara nasceu no saibro, sempre a transição para a quadra que ele nasceu sempre vai ser uma volta para casa. Sempre vai ser muito mais fácil do que ele ir para dura ou para qualquer outro piso. Isso é óbvio, a gente vai perceber isso. Ele voltou para o saibro 2 diazinhos, já tá no time da bola. E eu concordo com você. Eu acho que ele vai fazer um baita do estrago nesse circuito de saibro aí. Porque o bicho é muito forte, deve estar motivadíssimo, né? Deve estar aí todo mundo aí. Talvez ele sinta um pouco de pressão em Roland Garros, vou falar, que eu acho que ele tem gigante chance de ganhar pelo fato de todo mundo estar falando que ele é o substituto do Nadal, né? Que ele é o herdeiro do Nadal. Então, que ele vai ganhar Roland Garros em algum momento é óbvio. Eu não sei se a gente vai ver pelos primeiros torneios, né? Vamos ver Monte Carlo, vamos ver Madrid, vamos ver Madrid, né? Que a bola anda um pouco mais, vai ficar complicado de segurar esse forehand dele, porque vamos ver. Eu acho que ele vai mostrar grandes sinais para a gente se ele vai estar apto emocionalmente, psicologicamente para ganhar Roland Garros nesses primeiros torneios de saibro. Que eu acho que na cabeça dele nesses primeiros torneios já está em Roland Garros. Então, com certeza o Ferreiro já vai estar trabalhando ele para isso, já vai estar, né, dando os toques de como é que o caminho das pedras para você ganhar um Grand Slam, que é um evento totalmente diferente de qualquer outro torneio que você possa jogar. Melhor de 5 sets, 2 semanas, um dia assim você joga, outro não. Então, como é que você tem que principalmente focar na primeira semana, que é crucial, né? O cara que vai jogar um torneio Grand Slam, esses tops principalmente, como é que eles têm que enxergar e trabalhar essa primeira semana para você também não ir totalmente desgastado para a segunda semana. É muito importante, né? Se você tem a capacidade daqueles primeiros jogos você ganhar com um mais rápido, com eficiência, você não ficar dando sorte para o azar e ficar se prolongando e ter um grande desgaste, chegando cansado para a segunda semana, né? Então, se a gente observar as vitórias do Nadal, principalmente, que é o cara que dá para a gente observar mais, aí com 13 Roland Garros só, né? Ele sempre tenta, na primeira semana, os jogos que ele precisa ganhar o mais rápido possível e sair da quadra e se recuperar. Esse é o mindset dele, a estratégia dele, né? Porque a partir da segunda semana a coisa se afunila, você vai pegar jogadores gigantes, né? Você sendo cabeça de chave, dá para você mais ou menos fazer um planejamento que os seus jogos mais duros vão ser a partir da segunda semana, né? A gente falando aí de Nadal, Djokovic, antigamente Federer, né? E tudo mais. Esses caras sabem que é muito importante eles ganharem de quem eles têm que ganhar na primeira semana mais rápido para poder estar preparado para a segunda semana. E um cara que só para a gente complementar, que vai vir muito forte no saibro, é o próprio Casper Ruud. Porque em Miami, se a quadra dura, e ele ganhou do Norrie, que por sinal o Norrie entrou hoje no top 10, né? Um britânico que vem jogando muito. E o Ruud ganhou também do Zverev. Depois pegou o Cerundolo ali, que realmente foi, né, um jogador um pouco mais tranquilo.
Só que o Casper Ruud, Edu, ele que é um jogador de saibro nato, treina na Rafa Nadal Academy. Ele é um cara que tem um preparo físico impecável. Sentiu ele um pouco quadril, mas ele é muito atlético. E a cabeça dele é boa também. Ele é um cara calmo, você não vê ele reclamando. Você acha que ele pode também conquistar bons resultados agora no sábado? Ele tem um histórico forte na quadra de saibro, ano passado principalmente, né? Quantos torneios seguidos ele ganhou no saibro? Ele ganhou 3 seguidos. Foi no meio da temporada, né? Ganhou Gestad, ganhou Bastad e Kitzbühel. E se a gente falar do Ruud, se a gente falar de jogador com característica, o Ruud tem uma característica total para o saibro. Ele sempre vai se identificar mais com o saibro. Não que ele mostrou aí que pode jogar bem em quadradura também. Mas o saibro, o jogo dele vai aparecer muito mais. Porque ele tem mais tempo para trabalhar as bolas de fundo de quadra, né? Um cara como o Ruud, quando vai para a quadradura e joga um cara que acelera demais a bola e tira o tempo de bola, principalmente no backhand dele, ele sente. No saibro ele não vai sentir tanto. Não sei se você reparou algumas vezes na resposta de saque, que o Ruud mandava aquela, principalmente de back, ele mandava a bola bem para cima, né? E ele acabava algumas vezes o Carlitos matando no voleio, ou o Carlitos deixava passar que a bola ia fora. Essa mesma resposta no saibro, ela vai entrar. Ela cai. Ela cai. Ela é mais lento, ele vai conseguir girar um pouco mais a bola do que ele consegue na aí ele dá 2 passos para trás, né? E aí consegue trabalhar o ponto. Ele vai ter mais tempo de respiro, vai ter mais tempo de trabalhar as pancadarias no fundo de quadra, né? Porque ele consegue chegar, como você bem falou, ele é super atlético, ele se movimenta, ele escorrega bem, ele trabalha bem a movimentação dele no saibro. Eu vi ele jogar, gostei bastante. Ele é muito característico jogador de saibro, o Ruud. E sem dúvida, em Roland Garros, é um cara que a gente pode falar aí de uma semifinal e ele muito inspirado até numa final. Ele já tem, se eu não me engano, semifinal de Monte Carlo. Ele ganhou Buenos Aires esse ano. E assim, se ele não tiver sentido físico, nada, realmente ele vem muito forte já na semana que vem. Então, e como você bem comentou, também subindo para 6 do mundo, o cara, a confiança dele vai alimentando, né, Edu, com um ranking desse, né? Cara, o cara para chegar entre os 10 do mundo é gênio, porque a regularidade de resultados excelentes é enorme. É diferente de um cara de 30, um cara de 40, que é um cara que algumas vezes o cara vai bem no torneio, aí no próximo toma uma primeira rodada, toma uma segunda rodada. O cara, quando chega lá, principalmente se a gente falar entre os 10, é um cara de, no mínimo, semifinal em quase todo torneio que ele joga. Né? Semifinal, final, ganha um torneio. Semifinal, final, ganha um torneio. Então, o Ruud tá com a confiança lá em cima. Né? Ele perdeu para o Carlitos, porque o Carlitos é um cara totalmente fora da curva. Todos os jogadores que jogam com ele, a gente pode observar, sem exceção, na coletiva, eles falam, esse moleque totalmente, joga muito tênis, ele tem tudo, é totalmente diferenciado e veio aí, a gente reza para que, né, que Deus preserve a saúde dele, que é um cara que vai ganhar muito, vai dar uns baita espetáculos aí pra gente em todo tipo de quadra. E só pegando o gancho do que a Zela está falando aqui, que eu acho legal você comentar e trazer a sua visão, que você já viu muitas eras do tênis e essa troca de geração. O Big Three, você quando já acompanhava tênis, nem existia Big Three. E daqui a pouco eles estão indo embora. Mas você acha que o tênis, o esporte é maior do que os jogadores, né? Então, a gente agora está tendo novos tenistas, né? Que vão brindar a gente com grandes espetáculos, né? Concorda? Com certeza o tênis é maior que os jogadores, se a gente analisar. Eu de pequeno, eu vi jogar Rod Laver. Eu vi jogar Borg quando tinha 16 anos em Ibirapuera. Era pequenininho, meu pai já me levava para assistir. Pô, eu acompanhei toda essa era McEnroe, Borg, tive a felicidade de jogar um Wimbledon quando jogou. Eu assisti na quadra central em 81, a final Borg e McEnroe. Quando o McEnroe era a sexta final do Borg e o McEnroe ganhou do Borg, né, no quinto set, um jogo incrível. Eu estava lá junto com o meu querido treinador na época, era o Paulo Cleto, e a Silvana Campos também, que era a minha parceira, ela foi jogar o feminino, eu fui jogar o masculino de júnior lá, depois voltei lá com o profissional também. Depois eu vi o nascimento, né? O meu irmão veio depois, aí jogou pra caramba, depois a gente viu a Guga, a gente viu aí Kafelnikov, a gente viu Sampras, Agassi, Curry, Chang, Lendl, né? Todos esses jogadores aí, o Big Three se formando, Jimmy Connors, Peixoto, vi também, gênio, Connors, Peixoto, gênio. Eu assisti um jogo dele com o Performance que até hoje eu não esqueço. Fui lá na quadra 2 ver, o Performance estava dando um pau no Connors, estava 2-0, 4-1,
o Performance e o Connors não estava num dia bom, teve uma baita jogada, que aí o Performance fez um baita de um ponto, virou para o Connors, fez assim e deu um baita command. O Connors parou, olhou para a cara dele, respirou e fez assim para ele. Bom, fazendo long short, fazendo curto longo, ou fazendo longo curto, né? O Connors virou o jogo, meteu 6-4, 6-1, 6-1 no quinto set. Isso em qual torneio? Wimbledon. Wimbledon? Uau! O pessoal levantava, batia a palma de pé para ele, porque era um absurdo. Esses caras são gênios. Esses caras eles têm um clique diferente. E o Carlitos tem isso. O Carlitos a gente observou no início do jogo, vamos voltar aí para a final. Com o Casper Ruud abriu quanto? 4-1. 4-1. Aí o Carlitos começou a ter o clique e começou a jogar, né? Virou quanto? Virou, não. E quem apostou contra você, as cervejas, devia estar feliz. Falou, Não, opa, Casper Ruud ganhando. Você viu que no grupo eu nem manifestei, porque eu falei, não, calma, pessoal, deixa que o bichinho vai aquecer daqui a pouquinho, vai dar o clique nele. E aí o bicho vai pegar. E foi o que aconteceu. É um diferencial. Uma coisa, falando um pouquinho, né? Não, vamos continuar falando do masculino, depois nós falamos do feminino, vai. Manda bala aí, Vini, faz as perguntas aí. Não, acho que, Edu, a gente já desenvolvemos bastante, né, o masculino. Lembrando o pessoal que nos acompanha, essa semana a gente tem a TP 250 de Marrakech, com Dominic Thiem voltando para o Saibro, outro para a gente ficar de olho, que é um talento absurdo, um baita jogador. E também o ATP 250 de Houston, o único torneio em Saibro nos Estados Unidos. E na semana que vem já temos o ATP de Monte Carlo. Nossa querida amiga Zela vai estar lá, vai mandar fotos para a gente. Mas essa sequência... Zela vai ser a correspondente de Roland Garros lá. Então, Edu, para concluir... De Monte Carlo. Para concluir, assim, você acha que realmente vai ser Carlitos e Ruud os grandes favoritos para Monte Carlo? Porque não teremos Nadal, não teremos Medvedev, mas teremos a volta de Novak Djokovic. Então, o que você acha que pode acontecer agora na semana que vem em Monte Carlo? Eu não vejo o Djokovic indo muito longe. Como eu já comentei outras vezes, ele não é igual ao Nadal e um Federer que fica 6 meses sem jogar, vai jogar um Grand Slam e ganha um Grand Slam. Ele já provou isso, já muitas vezes que ele ficou parado, como ele levava tempo para engrenar e voltar aos grandes resultados. Carlitos, sim, eu acho que o Carlitos é um jogador que tem muita fome de bola, fome de resultados, fome de jogo. Ele tem o mindset dos bigs, ele vai entrar lá e vai querer grandes resultados. Eu não vejo ele esmorecendo. Aliás, foi uma coisa que, voltando ao que a gente comentou no início, a gente pôde observar nos 2 meses, ele veio num crescente contínuo. Não teve um torneio que ele tomou na primeira, o outro chegou na semifinal, aí o outro ganhou o torneio. Não. Se a gente analisar, ele ganhou o Rio, depois os outros resultados era a semifinal, né? Não, ele tá... Desculpa, ele tá 18-2 no ano. Então, 18 vitórias, apenas 2 derrotas. Para o Berrettini, na Australian Open, e para o Nadal em Indian Wells. 18 vitórias e só 2 derrotas. E agora veio o Saibro. Então, assim, complicou para a turma, né? Quantos caras conseguem 18 vitórias seguidas nesse circuito aí? Né? Assim, 18 seguidas não foram 18 de 2? Não, teve com o Nadal agora, né? Que perdeu em Indian Wells. Perdeu com o Nadal. Semifinal de Indian Wells, né? Vamos combinar que é considerado o 5º Grand Slam e quadradura, e ele chegou na semifinal. E dando baile em todo mundo, né? Deu pneu no Bautista Woods. Então, assim... Eu acho que teu pai estava falando calma. Não é assim. É assim, não é assim. Eu acho que os sinais ele já mostrou para a gente. Agora a gente vai mudar de piso. Eu acharia calma assim para mudança de piso. Estou sendo frio, mas analisando um pouquinho calorosamente, ele vai voltar para o piso que ele mais gosta. O jogo dele vai ser mais eficiente ainda, né? Ele é super atlético, ele vai conseguir antecipar com mais facilidade, que a bola dos caras não vão ser tão rápidas quanto na quadradura. Então, assim, eu vejo assim, ele ganhando aí, sem dúvida, na sequência desses torneios, ele vai ganhar torneio. Se não for Monte Carlo, vai ser Madrid, Barcelona, ele vai jogar. Ele vai levar, com certeza. E ele vai chegar, não tenho dúvida que o Ferreiro vai fazer um planejamento nesses torneios. Talvez ele jogue todos, talvez não jogue todos. Talvez ele se preserve para focar no principal aí, Roland Garros, né? Eu já começaria
a selecionar um pouquinho, até por questão de lesão, né? Quem que colocou hoje? Eu acho que o Pablo Belis que colocou o número de jogadoras e jogadores lesionados ultimamente é um número gigante. Nossa, no feminino, você viu várias, né? Várias. Eu acho que a sabedoria, principalmente agora, com a intensidade que os caras estão jogando, é elaborar um calendário onde o cara tenha tempo de respiro para ser trabalhado pelo fisioterapeuta, ser trabalhado pelo preparador físico, dar um descanso para a musculatura para poder, né, maximizar e jogar tudo que pode jogar, tanto técnica como fisicamente, mentalmente, nos torneios que ele participar, né? Eu olhando como se eu fosse o treinador do Carlitos, a não ser que ele perdesse precocemente num torneio, né, eu jogaria todos os torneios. Mas se a gente percebe que ele vai lá, ganha um torneio, chega numa final, alguma coisa assim, com certeza daria uma semana de intervalo, principalmente quando eu estiver pertinho de Roland Garros. Eu acho que é importante isso. Ele vai pelo jeito, pelo que parece, tá? Ele vai jogar Monte Carlo. Depois ele está confirmado em Barcelona, que é na sequência. Eventualmente, só se ele chegar na final, for campeão, talvez possa pular e desistir. Mas como você bem disse, se ele cai numa primeira rodada, aí faz sentido jogar semana seguinte. Senão ele pula, depois vai ter o ATP 250 de Belgrado, Munique, Estoril, aí chega Madrid. Madrid ele vai jogar com certeza, não há dúvidas. Né? Eu Depois acho que Roma, um desses que você mencionou, um ou dois desses que você mencionou, Munique, que mais você falou? É que é na mesma semana, Munique e Estoril, Portugal. Ele não deve jogar ou os dois, ou um dos dois ele não vai jogar, com certeza. Pode me cobrar depois. Né? Ele não vai jogar, então... ou não vai jogar nem Munique nem Estoril, ou vai jogar só Estoril, vamos falar. Vai. Talvez ele jogue Estoril. Uma última pergunta que eu tenho aqui, Edu, que eu acho que é legal. Você que já viveu o circuito, o clima de vestiário, os jogadores. Por exemplo, o Stefanos Tsitsipas é o atual campeão de Monte Carlo. Só que ele acabou de perder para o Alcaraz, perdeu também no US Open para ele. E os outros tenistas estão vendo que o Carlitos está aprontando no Tour. Você acha que já tem um medo, um certo assim, receio dos grandes tenistas falando, esse cara é perigoso, não quero pegar ele, né? Você acha que todos eles, inclusive o Nadal. O Nadal sabe que em algum momento o Carlitos vai ganhar dele. Isso é... E eu não vejo, é lógico que ele vai ficar mordido o Nadal, mas é a passagem de bastão, cara. O Nadal é o máximo, mas o Carlitos é o atual. Ele está jogando um tênis absurdo. Mas é óbvio, todos os jogadores entram com ele pelo fato de ele ser novinho, ser 18 anos e jogar tudo aquilo que ele já mostrou que ele joga. Não tem ninguém que vai entrar com ele sossegado ou mais ou menos achando que, puta, né, esse moleque aí eu vou levar, entendeu? Eu vou te falar, um jogo que eu queria muito que acontecesse em Monte Carlo é o Carlitos contra o Djokovic. ele não vai perder pro Djoko, não, cara. No primeiro ele não vai entregar o barco mesmo, ele não vai sentir pressão, porque ele não se intimida, né? Do Carlitos, ele faz o trabalho dele e não interessa se é o Nadal, se é o Federer, se é o Djokovic, se é o Tsitsipas. Ele não, aquilo que eu escrevi na matéria lá, ele não respeita no bom sentido, né? Ele acredita no taco dele, ele sabe que ele tem capacidade de ganhar de qualquer um que estiver do outro lado na quadra com ele. Isso está muito claro na cabeça dele, né? E a gente percebe isso. E, aliás, ainda mais se ele joga contra o Nadal, acho que daqui para frente, ou se ele joga com o Djoko, o que ele vai fazer? Ele vai passar a responsabilidade totalmente para os caras e vai jogar melhor ainda. Né? Essa a pressão vai estar com os caras, né? Não com ele. Essa referência que o Ferreiro vai estar trabalhando na cabeça dele. Ele vai jogar com o Djoko, vai jogar com o Nadal, vai jogar com um cara, um Wawrinka, com o Murray. Fala, cara, os caras que têm que ganhar de você. Você não deve nada, não. Vai lá e joga à vontade, joga para seu equipe. E aí ferrou, né? Porque o Carlitos jogando solto, jogando, né, lógico que focado, mas sem a pressão de obrigação de ganhar, como se ele fosse, de repente, jogar com outro cara de 18 anos que está jogando muito bem, tipo aquele o norueguesinho lá, como é que chama lá? Não, o dinamarquês, o Rune. O Rune, né? Esse aí daqui a pouco a gente vai escutar também dele. Esse cara é fora da curva também. O pessoal que tá vendo aí me cobra desse Rune aí, porque daqui a pouco esse moleque vai tá mordendo aí resultado fortíssimo, Rune. Ó quem chegou, o Samir, participando com a gente aqui. Nossa, o Samir faz tempo que não aparece aí. Abraço aí. Grande abraço, hein, Samir.
Pessoal, então é isso. Acho que comentamos bastante aí, já 50 minutos sobre o masculino, porque é inevitável, é um fenômeno. Eu pude acompanhar de perto no Rio Open, o Edu já viu, inclusive o Edu mandou um áudio para mim e falou: Vini, esse menino vai ganhar o Rio Open. Antes do Rio Open começar. Falei para você. É verdade mesmo. E É ele ganhou o verdade. Rio Open. E eu falei lá no Rio Open que ele era mais favorito que o Berrettini. O pessoal não acreditou, assim, tirou com a minha cara, falou: não, Berrettini. Eu falei: não, é o Carlitos. Enfim, agora já passamos para Masters 1000 e daqui a pouco vamos chegar em Grand Slam. Então vamos com calma, mas muito legal. E agora, Edu, vamos comentar sobre o feminino. Nossa Sim. gloriosa Iga Swiatek, que a gente viu nascer, a gente praticamente acompanhou, fizemos podcast, matéria, tudo, quando a Iga apareceu para o circuito. E ela veio galgando o caminho dela com muito trabalho, muita seriedade, muito respeito. Né? Ela é querida por todos no Tour. Ela se espelha muito no Rafael Nadal, nos valores que ele traz com ele. E tá aí uma jogadora que simplesmente detonou nas últimas 3 semanas. Não digo só nas duas, porque ela ganhou o WTA 1000 de Doha, depois ganhou Indian Wells, agora Miami. E com a desistência, né, com o fim da carreira da Bart, a Iga se tornou a número 1 do mundo. Então, assim, Edu, o que você pode comentar desse feito incrível da polonesa de apenas 20 anos de idade? Bom, a gente adora ela faz tempo, né? Mesmo antes de ganhar o Roland Garros, a gente foi acompanhando na época que ela ganhou o Roland Garros, foi comentando sobre ela. A gente falou, cara, essa menina é um diferencial absurdo. Foi lá e ganhou o Roland Garros com 19 anos, né? 18 anos. Ela tinha 18 ou 19? Com 18, se eu não me engano, com 18. 18, 18 ganhou o Roland Garros. Então aí é um fenômeno, sem dúvida. E ela é Nadalete, como você falou aí. E se você observar as características de personalidade, são muito parecidas com o do Carlitos. Ela é super simples, ela curte o que a gente já cansou de comentar, tá no ambiente do tênis, ela vai assistir os ídolos dela treinar, o Murray, Nadal, né, Djokovic, ela vai assistir os caras treinarem. Assim, ela fica de espectadora, né? Nos torneios ela vai na arquibancada com o bonezinho dela assistir os jogos e assim ela assim, talento gigante, super eclética. A gente percebeu aí nas 2 semanas, tanto aí em Indian Wells quanto Miami, como ela está conseguindo, ela está tendo essa maturidade para ajustar o jogo dela às características das jogadoras. Né? E muito ofensiva, né? Ela ela passou daquele estado de às vezes jogos de insegurança, de não estavam jogando tão bem. A gente vê a postura dela, a linguagem corporal, como ela está caminhando bem determinada, né? Ela está muito decidida, muito segura do que ela tem que fazer. Ela sabe que tem que ser mais agressiva, ela sabe atacar muito bem, ela sabe se defender muito bem, que ela tem aqueles spins altos quando ela precisa, né? Ela busca o inside out forehand, que é uma beleza. O backhand dela mais dentro da quadra, como ela está jogando com um backswing mais curtinho, com uma aceleração grande de braço, ela esconde muito bem quando ela muda de direção, é difícil fazer a leitura. Tanto é que se a gente analisar aí o número gigante de winners que ela dá de backhand na paralela, né? É impressionante, ela flexiona bem o joelho, né? E consegue disparar, às vezes, winners quase totalmente agachada, né? Com o joelho quase encostando no chão. E ela, como o Carlitos, também é uma baita de uma atleta, né, Vini? Ela tem uma movimentação, uma energia, ela é muito intensa. A gente observa do início do jogo até o final, ela não muda. Ela é super intensa, né? E ela passou, eu acho que foi uma coisa sensacional, o período, como ela amadureceu, de quando ela ganhou o Roland Garros, depois ela passou por todo aquele período que a gente já falou diversas vezes de adaptação, né? Porque é um outro mundo que se abre para o jogador, né? Todos os holofotes, mas ela não se deslumbrou, não. Ela continuou trabalhando, ela sentiu uma instabilidade durante um tempo que é normal, mas ela foi trabalhando em cima. Ela observa muito os jogadores tops, ela observa o Nadal, ela observa, né, o jogo, a atitude deles, o mindset deles, como é que eles se programam mentalmente, emocionalmente, né? Ela é uma grande observadora. Por isso que ela gosta tanto de assistir os jogos. Ela vai observando as qualidades para ela incorporar nela. Ela tem essa humildade, né? E o time dela deve trabalhar muito bem esse aspecto também. Mas tem um lado que é dela, né? Como do Carlitos. Por mais que você oriente, por mais que você mostre o caminho, o jogador tem que ter aquilo embutido no coração dele, na cabeça dele. E ele tem que ter essa capacidade de maturar isso dele, transformar de uma maneira que seja produtiva para ele. Isso,
como eu mencionei antes, muitos jogadores levam muitos anos para conseguir isso. 4, 5, 6 anos, às vezes até mais quando o cara sai do juvenil. Hoje a gente vê jogador amadurecendo aí com 25, 26 anos. Aí você fala, pô, esse cara nunca jogou? Não, esse cara jogou. Esse cara estava no circuito aí de challenge, de torneios menores, e de repente o cara se encontrou, ele teve aquele clique, o fio da meada, e começou a partir para os grandes torneios e para as grandes vitórias. E no caso da Iga e do Carlitos, isso aconteceu de uma forma muito rápida e muito cedo, né? Muito. Parte por orientação, sem dúvida, e parte que o cara já tem isso no coração dele, na cabeça dele, no sentimento dele, né? É uma autoconfiança, uma segurança de perceber e reconhecer o quanto que você pode jogar, o quanto que você pode produzir, e aos pouquinhos ir tirando aqueles véus de respeito que você tem dos grandes jogadores. Não que você não continue a respeitar, mas você começa a perceber que, peraí, eu posso ser um cara desses, eu posso enfrentar e posso vencer um cara desses. A Zé está perguntando quem treina a Iga é o Thomas Wick. É um cara barbudinho, fica Torres. lá frio pra caramba, você não vê o cara Thomas mexer nem meio centímetro, expressão facial dele lá, o cara fica quietão lá. Deve ser polonês também, né? Thomas Wiktorowski. Deve ser um polonês. O legal de ressaltar é que a Iga é uma das poucas tenistas no Tour que tem a todo momento com ela na equipe a psicóloga. Se reparar, tem esse Thomas, que é o treinador, tem o preparador físico e tem sempre uma moça junto no time, que é a psicóloga dela. Então, o que você acha, Edu? Só antes que eu esqueça, saindo um pouquinho da nossa live, para avisar o pessoal aí, dia 30 desse mês, eu vou estar entrevistando numa live a Carla Di Piero, que é uma psicóloga olímpica aí, trabalhou e está trabalhando com diversos atletas olímpicos. Ela trabalhou no passado aí com Bellucci, viajou com ele, com outros jogadores. Então, dia 30 eu vou estar fazendo uma live com ela e falando dela e conversando sobre essa experiência, tanto olímpica como trazendo bastante para o tênis, como ela enxerga aí diversos aspectos. E voltando ao que você falou, né, no caso da Iga, 100%, como da Raducanu, como da Fernandes, né, dessas novinhas, o apoio, né, e do psicólogo fazendo com que eles tenham entendimento do que eles estão passando, entendimento do processo, é fundamental para que isso se mature do jeito que está acontecendo com eles. E legal complementar aqui também que a Iga, você vê, ela tem 6 títulos na carreira, mas são títulos grandes. Né? O primeiro título dela foi o Roland Garros. Quem que ganha, né, o primeiro título já de cara um Grand Slam? Depois veio Roma, Adelaide, né? E aí esse ano já tem 3 títulos, 3 WTAs 1000. Então mostra que ela é uma jogadora que está ali de olho nos grandes objetivos. Então, para ela ganhar um 250, não é. Ela está almejando lá na frente. E outra coisa legal, que ela sempre está buscando quartas, semi. Você não vê a Iga cair na primeira rodada. Né? E outra coisa que também queria complementar, em termos físicos, eu acho que ela hoje só perde de físico para Maria Sakkari, em termos de explosão, resistência. A Sakkari é impressionante, né? É impressionante. Então, o que você acha desse momento, né, do tênis feminino? Que a Sakkari, inclusive, tá no top 4, se eu não me engano. A Sakkari é incrível. Voltando aí da Sakkari, mas em vez de falar da Sakkari, falar da Bia, que a Bia ganhou da Sakkari agora em Miami, né? E a Bia foi uma pena naquele jogo lá que ela perdeu. Ela ganhou o primeiro set, abriu 2-0, né? Você vê como, por exemplo, vamos falar da Bia, que é a nossa brasileira aí, rapidinho. O que faltou para ela, como ela jogou ganhando o primeiro set até o 2-0, e como de repente ela mudou, parece que ela parou de jogar. Né? Quando você abriu o set 2-0, era o momento da Bia ir para cima, atacar e com tudo, não dar respiro para outra. Jogar mais ofensivo ainda. E a gente viu a Bia ficando atrás, batendo muitas bolas no meio da quadra, ou só cruzadas, sem estar tomando iniciativa. Ela deu respiro para a jogadora, para a adversária dela voltar, começar a dar aqueles dropzinhos, a Bia começou a se perder, perdeu o ritmo, o fio da meada de atacar, de ir para cima e acabou perdendo, né? Então, como é importante uma orientação numa hora dessas, né? Passar para o jogador, pô, peraí, cara, você ganhou o primeiro set, tá 2-0, agora é a hora de ir para cima. Tomar a responsabilidade, as rédeas do jogo na sua mão e ir lá e finalizar a história, né? Foi o que faltou para a Bia. Eu acho que com certeza serviu de aprendizado para ela. A Bia está jogando muito tênis,
Se a gente analisar aí de progresso de torneio para torneio, a Bia vem progredindo. Eu ainda espero, com certeza, a gente espera muito dela. Quebrou agora, já está entre as 50 de dupla, já está batendo quase entre as 50 de simples também, né, Vini? Você tem os rankings aí. Ela tá 57, mas ela tá no melhor ranking da carreira dela. Está no melhor ranking E ela não tem da pontos carreira para dela. defender, né, Edu? Ela não tem nada para defender praticamente, porque ela voltou a fazer essa escalada, lembra? Lá em John Wells do ano passado, depois da Sim. pandemia. Então ela tem tudo para esse ano, acumular pontos e buscar um top 30, um top 20. Eu acho que ela tem toda a chance do mundo para até o final do ano estar entre as top 30. E se não for mais, se ela começar a prestar atenção nesses detalhezinhos, né? Essa parte mental, estratégica, de um pouco mais de não perder intensidade, né? De como ela jogou tão bem o primeiro set e até o 2-0 do segundo set, porra, eu acho que tem tudo. Então, são ajustezinhos, prestar atenção um pouco na parte mental, ou focar, às vezes, dar um respiro, prestar atenção no 2-0, agora é hora de ir para cima, determinar, focar na estratégia, né? E não mudar de ideia, não ficar no safe side, ou de repente você, sem perceber, você sair daquilo que está te levando a ganhar os pontos, você dá aquela escapada e perder um pouco a concentração. Eu acho que isso que aconteceu com a Bia nesse jogo aí, que ela acabou perdendo. Pena, porque poderia ter ido mais adiante. Eu acho que a rodada seguinte ela teria grande chance, e ela ia depois, acabava jogando com a Iga depois, né? Sim, exatamente. Ela podia ter ganhado da Kalinina, não desmerecendo a adversária, teve mérito, mas era ganhável esse jogo, até porque o placar mostra. E só corrigindo aqui, realmente, ela está 59, a Flávia aqui comentou, o melhor ranking da carreira dela foi 58. Então ela está a um posto de bater a melhor marca. Só que como a gente falou, ela está jogando bem, está com confiança e tem a temporada inteira pela frente. Ela joga bem na grama, ela joga bem no saibro, ela é são detalhes de ajuste, um pouco mais de foco, prestar atenção muito na parte estratégica, mental e emocional do momento do jogo que ela está. Eu acho que falta isso um pouquinho mais, né? Não perder intensidade, né? Observar um pouco mais rápido, muitas vezes, como a outra jogadora talvez mudou estratégia e ela continua na mesma, então leva um pouquinho de tempo para observar. Então está faltando um pouquinho mais esse feeling, essa percepção. E eu acho que dá sim, ela tem tudo para até o final do ano tá batendo entre as 30 do mundo, a Bia. Eu sempre acreditei, eu falo, ó, de muito tempo, quando eu vi ela jogar, ela tinha um ranking, sei lá o quê, 200, 300, aí eu vi ela jogar em Roland Garros a primeira vez, o meu irmão falava, cara, você precisa ver a Bia jogar, você precisa ver a Bia jogar. Cara, eu tava louco para ver, não tinha visto, né? Que eu fiquei muito tempo também fora aí, a hora que eu vi, eu falei, caramba, que material, que potencial para se meter, né? Ela teve os percalços dela, né? Foi uma guerreira lutadora, voltou outra vez. Então, quando você vai para o inferno e você volta, você valoriza muito mais aonde você está, né? Então, eu acho que ela está trabalhando duro, está se aperfeiçoando e tem toda a chance de chegar lá. E ela deu uma entrevista para o UOL essa semana dizendo exatamente isso, que ela, na cabeça dela, ela falou, meu tênis hoje tá de igual para qualquer tenista aí, top 30, top 20. Então ela enxerga que ela pode, que a bola dela tá andando igual dessas meninas. E ela ganhou da Pliskova em John Wells, ganhou da Sakkari agora em Miami. Né? Então, você vê o exemplo vamos falar da Sakkari. A Sakkari tremeu para jogar com ela, cara. A Sakkari entrou na quadra com medo da Bia. Pô, a Sakkari é 4 do mundo. Com medo da Bia. Impressionante, porque uma tenista top 4 acabou não jogando o seu melhor, o jogo dela apagou. E a Bia teve atitude e ganhou, eliminou jogando na quadra central. Né? Sim. Então a Bia, qualquer uma que ela entrar na quadra, ela vai ter chance de ganhar. Não concordo com você, montanha-russa, não, Marcos. Desculpa, mas não concordo com você. Eu acho que ela está numa ascendente, ela está aprendendo, ela passou por muitas dificuldades e é normal esbarrar umas barreiras mentais ainda por toda a dificuldade que ela teve. Eu acredito muito nela e eu acho que a Bia pode, do jeito que ela vem demonstrando evolução, aprendizado, o mindset correto, até o final do ano ela tem capacidade para estar entre as 30 do mundo, sim. Tá 58 do mundo não é montanha-russa não, amigo. 58 do mundo não é para qualquer um, não. Não, e vindo de onde que ela veio, que ela voltou a jogar quali de future, né, de ITF 15 mil. Então, jogar qualifying desses torneios, né, do que não tem plateia, não tem nem pegador de bola. Então, assim... Você tem que ter sangue nos olhos, tem que ter coração para sair do buraco que ela estava e estar 58 do mundo. Não é para qualquer um, não.
E, bem, agora falando da sequência do circuito feminino, nessa semana nós temos o WTA 500 de Charleston e também o WTA 250 da Colômbia, né, de Bogotá. E vale ressaltar que hoje a Laurinha Pigossi, ela furou o quali no fim de semana e hoje conquistou a primeira vitória dela em chave principal de WTA. É a nossa medalhista olímpica de dupla, mostrando que joga muito bem simples também, né, Edu? Então Que é legal, que muito bom para o legal. tênis brasileiro isso, né? A gente tem que torcer, porque são meninas super batalhadoras, elas abdicam a família, os amigos, a parte social, e elas estão lá suando sangue lá pelo seu lugar ao sol. Eu acho que tem todo o mérito aí, a gente fica na torcida. E uma coisa que a gente não pode esquecer da Naomi Osaka, né? Falando de India Wells aí, Não, de que Miami, né? Voltando um de pouquinho, Miami, né? analisa Bacana ver porque... ela voltar Legal. aos grandes resultados, né? Ela mesmo, quando ganhou a semifinal, que ela viu que ela foi para a final, ela chorou. A gente pôde observar ela sentada, mas não era choro, era choro de alegria, de falar, caramba, tô aqui de novo, né? E a felicidade dela mesmo, perdendo a final, na entrega de prêmios, ela mesma falou, você não sabe a felicidade de eu estar aqui outra vez, né? De eu estar participando, é o meu mundo, eu quero isso, eu gosto disso, e vou trabalhar duro para mais momentos como esse. Então, eu sou suspeito que eu sempre fui muito fã da Naomi Osaka. Você sabe que eu cantei a bola lá atrás, quando a gente viu ela jogar ela a primeira vez lá em Indian Wells, lá que ela não tinha ganhado nada ainda, que a gente já comentava. E, assim, fiquei triste que ela entrou nessa vibe, começou a abraçar causas, né? Isso é influência de amizade, às vezes é complicado, namorado, sei lá o que aí. E tirou ela um pouco do caminho de focar totalmente no tênis, né? Ela com certeza teve um choque, né? Que a gente já está cansado de falar do negócio de você ganhar um Grand Slam e ter o mundo mudar, né? E agora ela voltando outra vez, né? Uma que logo vai voltar, que vocês vão observar, que ela tem características parecidas com a Iga, é a Raducanu. A Raducanu vai voltar às grandes vitórias logo. Tem Pode muito, como você esperar. disse, muito material de qualidade ali, né? Não só isso, mas a gente observa a atitude dela de estar. Eu acompanho os vídeos, né, das coisas que ela vem fazendo. Ela perde o jogo, ela vai para a quadra treinar imediatamente. Né? A cabeça dela já declarou: meu foco, por mais que aconteçam essas coisas, o meu foco é o tênis. Então a Raducanu quer ser uma gigante, tem uma baita de uma ambição boa de grandes resultados, e ela sabe que ela está passando por esse período aí, e com ajuda aí psicológica e em percebendo como elas percebem rapidamente, a Raducanu vai aparecer, os grandes resultados vão aparecer com certeza. Só complementando aqui, a Naomi, ela ganhou 42 posições essa semana no ranking, que ela tinha caído muito, né? Então, pô, uma final de WTA 1000 rendeu para ela 42 posições, voltando aí próxima do top 30, na posição 35. E a Raducanu, complementando, ela tá tendo um pouco de azar também, né? Pegando tenistas logo na estreia, duríssimas, como, por exemplo, a Sloane Stephens. E aí pegar uma Stephens, né, que joga bem, que tem experiência, é complicado para ela. E, bem, agora vamos ver os próximos torneios. Você acha que quem no Saibro tem mais chance, tirando a Iga, que a gente sabe que vai vir voando, quem você acha que pode estar aparecendo aí na sequência? Né? Nós vamos ter esses torneios essa semana, depois Stuttgart, e depois Istambul e logo Madrid. Então, A Paula Badosa, né? Paula Badosa joga uma barbaridade no Saibro. Saka, ele joga bem no Saibro também, né? Se a gente, quem tá jogando bem, perdeu duríssimo aí, foi a romena, a Halep a Halep. A Halep jogou tá bem nos voltando, torneios. né? E Sim. uma que vai aparecer logo aí, que eu venho comentando já faz um tempo, que vai ter um grande resultado logo, é a Rybakina. A Sem Rybakina, dúvida. você pode escrever que a Rybakina vai ter resultado grande logo, né? Que alguém perguntou da Andresco aqui, né? Deixa eu ver quem perguntou da Andresco. A Andresco, para mim, ela é muito estável. Eu acho que ela tem cara de festeira do que de focadora no tênis dela, né? Então ela é divertida, ela é engraçada. Eu não sei se ela tem todo esse foco, toda essa cabeça. Eu acho que não é igual a essas meninas que vêm sobressaindo aí. E pena, porque joga uma barbaridade de tênis, né? Andreesco tem, para quem acompanha e é fã dela, tem a notícia ruim. Ela caiu 75 posições, que ela defendia vice do Miami, ela caiu para 119 do mundo. Tá Né? aí. Uma tenista que já foi aí top 10. Então, essas oscilações, Edu, esses apagões,
Você acha que é mais comum no feminino que no masculino? Como que a gente pode comentar? Porque tá tendo realmente grandes tenistas que despontam e depois simplesmente somem, né? Eu Caem acho, para fora do top 100. eu acho que no feminino, as meninas têm uma gigante armadilha aí, que é o que a gente sempre comenta, né? Tem um aspecto desse lado fashion, desse lado de dizer, ainda mais se ela for bonita, se ela não for bem orientada, elas ganham, exemplo da Badosa, exemplo da Sharapova na época, mas Sharapova tinha um foco na quadra, Raducanu exemplo agora. Vários Sloan, patrocínios. da Sloan Steven, da Muguruza, né? Elas precisam ter um grande cuidado para não cair nessa armadilha do glamour que elas recebem fora da quadra, com a cachoeira de dinheiro que elas ganham fora da quadra, mas se elas forem bonitinhas, carismáticas, né? Falarem bem, não sei o que lá, e perder, né? A grande prioridade que é o tênis. Eu acho que muitas caem nessa armadilha e muitas vezes não acham um caminho de volta, né? Esse é o grande a armadilha no tênis feminino, né? O tênis masculino, a gente não vê tanto isso, a gente vê mais o tênis feminino por esse lado aí. A Bouchard mesmo, que você gosta tanto aí, né? A Dini Bouchard jogava uma barbaridade de tênis, Gostava quando ela bonitinha, jogava tênis, né? Agora né? é só passarela. Começou a fazer um baita sucesso de modelo e na cabeça dela, olha, eu sou modelo agora e deixou o tênis de lado, né? Então, eu acho que elas precisam, mulherada precisa ter muito cuidado e também ser muito bem orientada para ter bem definidas as prioridades, né? A Naomi, no caso, japonesa, né? Ganhou o que ganhou no Japão, ela virou, né, um ser mítico lá, né? E fatura dinheiro capaz de ter ganhado mais dinheiro que o Federer até no Japão, porque os caras pagam a peso de ouro lá, né? E aí, com influências, né, começou a se defender causa, não sei o que lá, se enfiou não sei o que lá, e perdeu o fio da meada. Aí fiquei contente, porque eu achei que não ia achar mais não, do jeito que estava. E ela voltou agora com tudo e jogou bem. A gente percebe ainda que a Naomi não está na melhor forma dela. Ela está um pouquinho com sobrepeso, não está ainda com a tamanha margem de acerto de winners que ela tinha. Ela faz muitos erros não forçados, a gente percebe isso, mas ela está lá, ela já está. Se ela voltar nesse espírito que ela teve agora em Miami e jogar assim, com certeza ela vai chegar às Ela grandes vitórias. volta pro top 10 rapidinho. São Volta. 2, 3 torneios, porque a Naomi sabe que ela já é uma detentora de grandes lãs, então ela sabe o caminho das pedras, né, Edu? Só que ela precisa focar no trabalho do tênis, como você bem disse. Eu acho que alguma influência boa fez ela mudar para esse lado agora certo, né? Que é o de focar a prioridade de jogar tênis, e ela voltou a jogar bem outra vez. Mas ela não está no melhor dela ainda não. Eu acho que se ela continuar nessa toada, trabalhando duro, física e tudo mais, a gente vai ver o melhor da Naomi aí mais uns 2 torneios aí, 2, 3 torneios. É isso aí. Então, o pessoal falou da Krejcikova, que acabou se lesionando, né, nessa gira agora da Sunshine Double, mas ela volta para o Saibro. Vamos acompanhar, porque a Krejcikova é a atual campeã de Roland Garros, então joga muito bem em todos os pisos, não só no Saibro, né? Sim. Ela joga simples e dupla, né? Joga uma barbaridade. Ela tem uma variação de jogo gigante, né? Ela joga atacando, ela se defende bem, braço solto, tem uma mão fantástica, voleia muito bem, né? Pelo lado a gente pode observar, principalmente na dupla, que fica mais notório isso, como ela voleia bem, né? E é isso, né, Edu? Agora um novo panorama, né? Com a saída da Bart, que realmente é uma pena, mas super compreensível. Mas agora mudou o panorama. Serena já não está mais aparecendo, a Bart saiu, agora é Iga, Badosa, Sakkari, né? Vamos ver se ainda a Muguruza, a Halep, a Kerber conseguem acompanhar, né, essa ascensão das meninas que estão voando agora, né? A gente está vendo uma transição grande, tanto no masculino quanto no feminino, né? Que é normal. O pessoal fica triste e tudo, né? Mas, pô, a gente vê, se a gente analisar Miami, pô, Djokovic fez falta em Miami? Não sei. Seria legal se tivesse Djokovic. Mas Miami foi um baita de um torneio. Foi um baita de um torneio, né? Indian Wells também. Foi fantástico, né? Teve o Nadal, mas depois o Nadal também não jogou Miami. E foi um torneio maravilhoso. A gente viu as quadras lotadas, grandes espetáculos.
né? Quem que imaginaria que um Alcaraz contra Kekmanovic numa sexta-noite, uma batalha daquela, todo mundo impressionado com o nível de tênis. Então, são novidades, né, do que estão aparecendo aí no Sim. circuito. E é o que a gente fala, e todo mundo já está cansado de falar, o tênis é muito maior que os jogadores, né? A gente analisando aí o que a gente falou no começo, todas as eras que se passaram, e nunca se perdeu o espetáculo. Então, é uma coisa normal. A gente fica triste porque a gente acompanhou. Aí, se a gente falar do Big Three aí, Nadal, Djoko, né, Federer, durante tantos anos, tantos jogos maravilhosos que os caras proporcionaram para a gente, né? Murray também, Wawrinka, né? Vários aí que estão tentando e não estão Del conseguindo Potro, né? voltar por. Era outro Oi? que fantástico. Del Potro, né? Del Potro, né? Então, mas a gente tá, eu acho que o tênis está muito bem representado aí por essa moçada nova que tá vindo aí. Alguns, né, o Carlitos mais maduro se firmou, mas a gente tem aí o Corda, tem o Sinner, tem caras que ainda vão mostrar muita coisa pra gente, não tenho a menor sombra de dúvida. Parceiro, eu Isso acho que aí. deu por hoje, né? Falamos bastante já, Pô, né? acho que deu para analisar bem. Foram 3 semanas praticamente, né, do Queen John Wells, depois Miami. Eu particularmente gosto muito dessa sequência, porque dá para a gente acompanhar os jogos aqui. Agora vem o Saibro, né? Então, os jogos aqui no Fuso do Brasil, os jogos mais durante a manhã. E, bem, semana que vem já tem Monte Carlo, então a gente vai estar de olho. E se tudo der certo, né, daqui 2 semanas a gente está de volta aqui com a live para analisar Monte Carlo, né, o terceiro Masters 1000 da temporada. Sim, legal. Vai começar uma temporada bacana de sábado. Parceiro, valeu. Obrigado a Beleza. todo mundo por ter ficado aí. Quem ficou com a gente aí, esse pessoal foi no finalzinho com a gente. Vai estar gravado aí no IGTV, né, Vini? Então, divulguem aí se algum amigo teu quiser assistir nossa live, nossos comentários, já está gravado no IGTV. E, parceiro, valeu aí mais uma e até a próxima. Vamos, que vem o Saibro. E vem o Saibro Zé, nossa repórter de Monte Carlo aí. Valeu, Zela. Abração. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau, Edu. Um abraço. Tchau. Abraço.